Desculpa aí, pessoal, o atraso, né? Problemas técnicos. Aparentemente minha voz está um pouco robotizada. Peço desculpa, mas próxima vez a gente testou ontem e estava tudo ok. E a gente, com o tempo a gente vai aprendendo, né? Esse projeto a gente tem uma intenção de fazer uma leitura mais do balanço de uma forma mais contábil, digamos assim. A gente não vai se ater mais a como uma casa de análise, digamos assim, faria análise do balanço, então a gente vai fazer uma leitura mais do demonstrativo financeiro propriamente dito, não necessariamente falar de liquidez, rentabilidade, margem, etc. Pode ser que em algum momento a gente fale, até para interpretação, mas não é a ideia, né? Então, esse projeto começou pelo contador raiz, né? Comigo e com o Lucas. Nenhuma informação que a gente vai passar aqui tem caráter de indicação de compra ou venda de ativo, é só a nossa opinião. Pode ser que algum dos três aqui tenham essa ação na carteira ou não, mas não necessariamente expressa a opinião de compra ou venda, é só um caráter educacional, como eu falei. Os três, eu sou contador, né? Sou contador na Raizen, tenho mestrado em contabilidade e eu sou um investidor pessoa física há um tempo já. Então, o Lucas e o contador Raiz podem falar um pouquinho para depois a gente começar falando, dar um overview da empresa e depois falar dos demonstrativos propriamente ditos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Schwartz. Hoje eu estou como host, basicamente, aí com esses problemas técnicos já provando os problemas. Mas enfim, eu sou estudante de doutorado em contabilidade, com ênfase em finanças pela Universidade de São Paulo. Trabalho com Equity Research na VG Research e eu queria dar um disclaimer aqui que a empresa é coberta, mas todas as opiniões aqui dadas não refletem a opinião do time da VG Research. Então, pode falar aí, contador. Bom, sou contador e acho que é isso. Meu foco, Sabia que ele ia falar isso. acho que já é o suficiente já. Sabia. Tranquilo. Bom, Então, pode falar. mas como uma estrutura, a gente não tem uma pauta de fato, uma leitura em conjunto que vai ser realizada. E basicamente o Igor vai fazer uma apresentação breve da empresa e depois na sequência a gente vai abrir o balanço e ir seguindo por nota explicativa. Beleza. Então, como eu tinha falado no início da outra live, né, não deu para. Acho que vocês não escutaram, mas a ideia do projeto em si é a gente quinzenalmente trazer um demonstrativo, né, uma empresa. A princípio, a gente pegou uma empresa mais conhecida, a gente colocou lá no nosso Telegram para vocês votarem, a mais votada foi a Cogna, né? E daqui a 15 dias a gente vai fazer uma análise de um IPO, que a gente também vai botar lá no Telegram. E a ideia quando for o modelo do IPO, a gente vai trazer uma coisa mais elaborada, digamos assim, porque a Cogna já é uma empresa mais conhecida, né? Então acho que não valeria a pena a gente perder tanto tempo, digamos assim, falando do modelo do negócio, do risco, etc. Mas que a gente vai falar aqui de uma forma bem sucinta, digamos assim. Então, vou baixando aqui, só para pegar um início aqui que ele vai falando. Mas a Cogni em si, ela é uma empresa de educação, né, como o próprio nome já diz, e ela tem basicamente quatro empresas. Vou deixar aqui no início mesmo. Ela tem quatro empresas, que a mais conhecida dela é a Crota Educacional, né, que é a maior fonte de receita dela, da empresa. Ao mesmo tempo, também é o maior problema, digamos assim, da empresa, porque é uma empresa que tem muito ativo fixo, né? Então, com a pandemia, acabou que as aulas pararam e, consequentemente, eles tiveram que fazer ajustes de impairment que a gente vai comentar na apresentação. Fora a Croton, a Cogna também é dona da Vasta, que é uma parte aí, de ensino básico deles. Tem a Platos também e tem a Vasta, que fez o IPO lá nos Estados Unidos. Então, basicamente, elas têm essas quatro linhas de negócio, né, da empresa. Os maiores riscos é bem visível hoje em dia, principalmente porque ela está passando por um momento de, de risco, né? Que principalmente ela depende muito do ambiente
econômico do Brasil, né? Quando o Brasil vai bem, normalmente as pessoas passam a estudar mais. E como a maior fonte de receita da empresa ainda é a Croton hoje, então com a redução da receita da Cogna, eles acabaram tendo grandes prejuízos. Então a empresa que ela é dependente tanto do crescimento econômico do país quanto que de políticas do governo, né? Então quando o governo no passado teve o programa do FIES, a Croton, né, que era o antigo nome da empresa, quando ainda era Croton, ela foi muito beneficiada, porque ela conseguiu captar muito forte isso. Então, ela é uma empresa que ela tem esse risco de negócio natural, que ela é dependente do crescimento econômico do país, e também de vacância, né? Tipo, as pessoas pararem de estudar concorrência, né? Ah, eu vou para outra universidade, vou buscar outra fonte. Então, esse é um possível risco de negócio da empresa. De fator de vantagem competitiva, a principal dela é que o Grupo Cogna é o maior de educação, né? Então, eles têm um know-how, digamos assim, é uma empresa muito grande, então eles conhecem bastante do setor que eles atuam. Eles atuam tanto no ensino superior, seja em graduação ou pós-graduação, quanto no ensino básico. Então, eles atuam nas duas pontas, digamos assim. Fora isso, a empresa, além de ter esse tamanho que às vezes ajuda, né? Por exemplo, ela vai pegar um empréstimo, um endividamento, enfim, ela tem uma facilidade maior pelo tamanho. Então, a vantagem competitiva que ela tem, fora a capilaridade, né? Como, por ela ser muito grande, ela acaba que ela está exposta em vários ambientes. Então, às vezes, ela tem um crescimento em determinada região, ela consegue ter um aumento de receita, consequentemente de market share, entre outros. Como eu falei, a ideia mais era dar uma visão bem geral. Quando for para o IPO, a gente vai trazer sim uma coisa mais formatada. Mas se o Lucas ou o Raiz quiserem complementar alguma coisa, para em seguida a gente ir para o balanço e para os outros demonstrativos. Eu não sei se o Raiz quer falar antes. Eu só ressaltava Não, dois pontos. O que você falou aí do FIES, a gente vai ver o reflexo principalmente quantas a receber, né? Já dando spoiler aí do que o Raiz vai falar. Em relação à discussão do IPO, é realmente isso que o Igor falou. Montar um overview do negócio, principais riscos, aquele aspecto mais qualitativo antes de partir para o balanço. Essa aqui também foi mais para testar também a transmissão, enfim, primeira vez. Pode continuar, Igor. Raiz, quer falar uma coisa? não, vamos pro balanço. Beleza. Tá. Então eu vou baixando aqui. A gente vai tratar sempre do consolidado, tá, pessoal? A gente não vai fazer análise do individual da empresa, sempre do consolidado. Será que vale a pena falar a diferença do individual para o consolidado? Porque pode Pode ser que falar. tem. Não, é só a ideia de que a Cogna é uma holding, né? Assim, ela funciona como uma holding dessas quatro grandes empresas. Então, tudo que você tá vendo, tudo que a gente está vendo aqui é basicamente o resultado de todas as operações conjuntas. Então, é a soma do todo, praticamente. Mas, pode ir. Beleza. Então, a gente vai começar a leitura do balanço, né, pelo ativo. E a primeira conta que a gente vê uma grande variação, grande de aspas, né? Saiu aí quase 800 milhões do caixa. A gente pode ver que essa movimentação aqui foi lá no. A gente pode ver lá na DFC para onde foi essa movimentação. Então a gente vai lá na demonstração da DFC mesmo. E a gente vai ver aqui que mesmo nesse momento, entre aspas, difícil da companhia, ela conseguiu gerar caixa operacional. Então, comparado ao trimestre do ano passado, que ela acabou queimando caixa operacional, né? Nesse trimestre ela teve de fato uma geração de caixa operacional, mesmo com todas as dificuldades de estar fechada, etc. O principal impacto dessa geração de caixa positiva, né, foi tanto as provisões, né, de PCLD, as provisões de crédito de liquidação duvidosa que a empresa fez, também encargos financeiros, e aqui embaixo um pouquinho da depreciação do IFRS 16, que foram, e a amortização também aqui do ágio que a empresa tem. Então, esses foram os principais fatores que afetaram o caixa operacional da companhia, né, a geração de caixa operacional da companhia. Quando a gente vai para a parte de investimento, né, da companhia, a gente vê que houve uma redução bem significativa. Então, a gente viu que
no trimestre do ano passado, a companhia quase queimou, digamos assim, quase 1 bilhão de caixa de investimento. E nesse trimestre ela fez apenas 130 milhões, né? Saiu do investimento dela. Então é meio que normal a gente esperar essa redução, visto que a companhia está passando por um processo turnaround, que ela não pode simplesmente gastar, fazer muitos investimentos sem ter uma segurança grande, né? Outro fator que a gente vai falar mais na frente é que a companhia estava com problemas nos seus covenants no empréstimo. Então ela precisava manter uma estrutura de capital adequada. Então isso também pesa no momento dela gastar ou não, gastar o caixa dela, né? Então ela teve uma redução no caixa. Apesar disso, ela investiu quase a mesma quantidade que ela investiu no ano passado em imobilizado. Então a gente vai ver essa movimentação aqui de imobilizado lá na nota do imobilizado propriamente dito, mas foi um valor bem próximo. Quando a gente vê a adição de intangível, a gente vê uma redução, mas que também está próxima ao resultado do trimestre passado. Igor, só avisa o pessoal aí que se tiverem dúvida de algum conceito, porque de vez em quando a gente vai jogar um conceito ou outro que é comum entre contador, mas pode ser um pouco mais complicado, um covenant da vida, por exemplo. Sim, sim. Acho que lá na hora que a Só gente for falar, podem perguntar aí Não, se quiserem. mas beleza. assim, de principais movimentações do fluxo de caixa que eu tinha grifado, é porque a Cogna não coloca o fluxo de caixa dela de maneira bonita na DF, ela deixa só no release. Uhum. Mas eu tinha destacado o depreciação e amortização, é um valor alto que ela tem trimestralmente. A PDD, né, que a gente vai ver depois no detalhe lá na nota de contas a receber, também foi um dos principais impactos. Encargos financeiros está altíssimo, mantém-se alto, né, na casa de 80 milhões. E assim, o principal impacto, o highlight aí, que foi o que comeu o caixa praticamente, foi o pagamento de debêntures na casa de 694 milhões. Então, Isso. assim, a redução de caixa total foi 701 milhões. Então, o principal efeito mesmo foi o pagamento das debêntures e empréstimos. Beleza. Eu vou voltar aqui pro balanço de novo. Se bem que é melhor ir descendo pelas notas, né? Porque o balanço dela tá na estrutura da CVM, então tá bem. Acho que o Leandro. Tem um Fala. risco aí, viu? Deixa eu botar aqui na caixa, nota de caixa equivalente de caixa. Aqui, combinação de negócio. Gestão de ativos. Mais pra baixo ainda. Risco de liquidez. Pronto, caixa e equivalente de caixa, né? Como a gente já tinha falado. 700 mil, né, mais ou menos. Dá os 700 e poucos Títulos. milhões. Que basicamente a mudança inteira é desse CDB aqui, que a companhia tem, e da operação compromissada que ela também tinha. Então, Eu achei um negócio interessante na nota de títulos e valores imobiliários, se descer a próxima, né? Essa daí a gente falou pelo fluxo de caixa, que fala que a posição dela tá aplicada em 95% do CDI. Né? tá Então, ruim, hein? Tá com... assim, a gente está falando que tem 2 bilhões em 98, 95 do CDI. Eu acho que de todas as DFs que eu olhei, acho que é o pior. A maioria tá muito, ou 100, ou 101, 102. Acho que a pior assim que eu falo comparando com as outras DFs que eu li, né? É uma coisa assim, não é tão relevante porque o CDI de forma geral está muito baixo, né? Ah, Mas a gente espera que É, normalmente uma companhia ela invista no mínimo a 100% do CDI, já que a gente uhum, que é pessoa física, né? é, A gente consegue investir nesse valor. Então a mas gente espera. igual o PicPay, é 150% do CDI, só que 150% de quase nada é quase nada. Então, assim, mas considerando esse valor de caixa aí, Né? são. uhum.
O Daniel mandou aqui a 95% do CDI é aceitável para a caixa de PJ. Eu das empresas que eu vi, que eu acompanho, realmente o saldo da Cogna foi o mais baixo. Normalmente eu tenho visto 101, 102, ela tem um valor bem diferente. Mas a maior parte dos investimentos dela é em Tesouro Nacional, né, no Tesouro Direto, que a gente, como investidor, consegue também, pessoa física. O que provavelmente pode ter acontecido aqui é algum, como é o nome que chama? Esqueci a palavra. Mas pode ter sido algum ajuste aqui entre o Ah, Tesouro, cobrança de taxas semestrais, enfim, alguma Uhum. coisa desse tipo. outra coisa que pode ser, isso eu vejo muito em empresa americana, é credit revolver. Eu não sei como é que. É tipo um crédito capital de giro. Aí você meio que tem que Uhum. aplicar no banco um valor, um determinado valor, ainda que remunere menos, você consegue uma linha de crédito maior caso precise. Não sei. É, pode ser o caso. É. Mas beleza, vamos descendo aqui. Essa nota do contas a receber é Que uma nota, horror. é uma nota bem, no mínimo, intrigante, né? Que a Ah. gente vê aqui que a companhia, praticamente quase todo o saldo é da Croton, né? Do saldo bruto da companhia. Dos 5,6 bilhões da companhia, 4,9 é da Croton. Desses 4,9, quase tudo é parcelamento privado. Esse parcelamento privado foi uma estratégia que a Cogna fez, que outras empresas também fizeram, tipo para um FIES que ela mesmo, que ela era dona, digamos assim, do FIES, era um financiamento privado dela. Então a gente vê, né, que quase todo, boa parte desse contas a receber da Croton, eles já estão esperando uma perda, que é uma coisa, é bem relevante. Essa perda, esse valor total aqui, frente ao valor bruto, dá mais de 60%, salvo engano. Então, é um saldo bem relevante que a companhia espera não receber, que no momento atual que ela passa, né, qualquer entrada de caixa que ela recebesse seria bem significante para ela e ajudar bastante. Mas pela própria leitura do negócio, eu acho que a ideia deles serem mais conservadores, eles mudaram a política de PCLD deles ano passado, não lembro em qual trimestre, é bem significativo, mas nada impede que, de fato, aconteça alguma mudança aqui na empresa, que eu acho muito difícil, E- principalmente porque eles falaram dessa questão do parcelamento privado, está bem difícil eles receberem o valor, mas nada impede que eles revertam uma parte dessa PDD aqui. Eles mudaram a gestão, Igor? Você que Não, acompanha o caso? Não, né? Ah. Não, porque eu ia dizer que isso aí poderia ser um Big Beth da vida. Limpar logo o balanço, sabe? não, eles fizeram isso, se eu não me engano, foi de segundo tri. Entendi. Depois do balanço, depois da Covid, na verdade, eles reestruturaram eu acho que foi segundo ou terceiro, não lembro de cabeça. Mas eles fizeram a reestruturação na PDD. Eu acho que muito para isso, tipo, eu vou jogar tudo de ruim para o pior não fica, né? Pior não fica. Eu tenho uma dúvida. Não sei se vocês sabem, alguém sabe aí comentar. Se tipo, um aluno entra na faculdade e ele, sei lá, ele fez a matrícula, pagou o primeiro mês e para de pagar. Ele pode continuar fazendo aula? Tipo, a empresa é uma empresa, ela não pode barrar ele, do aluno de ir para aula. Alguém sabe disso? Que eu saiba, não. Eu acho que ele deve ter um período de tipo de carência, digamos assim, para a universidade de fato poder tirar ele. Mas eu acho que não vale. Eu acho que o custo-benefício é pouco para ela fazer isso. Então, porque quando eu estava lendo, eu tava pensando, eu falei, caramba, será que a pessoa pode entrar na escola, fazer a matrícula e não pagar? Assim, não que todo mundo entre com essa índole, tá? Eu só tô comentando assim, na situação que a gente está agora, as pessoas não estão pagando de fato, mas a minha pergunta é se as pessoas estão indo para a aula, né? Se a Cogna bloqueia, por exemplo, o acesso do aluno, ele não consegue entrar na aula virtual, por exemplo. Porque aí eu lembro que teve uma discussão há uns anos que tipo, se a pessoa não pagasse a faculdade, a faculdade não entregava o diploma. Eu não sei se existe isso ainda, se tem esse ponto, mas
Bom, É, só uma filosofia em relação ao número que eu fiquei pensando. E Mas aí tem um outro ponto, esse percentual aí de perda esperada é de é o que eu ia 57% falar. É. no consolidado, e quando a gente desce lá na controladora, que é a Croton, ó, a situação tá pior, vai para 61%, né? Então, a visão é que as outras empresas do grupo, elas estão numa situação relativamente menos pior, né? Sobe aí, Igor, bem rápido. Deixa eu só ver ali a linha do FIES, por exemplo. Ó, 168k menos perda esperada, 135k. Tudo uhum, bem que perto dos outros valores não é muita coisa, mas é quase tudo. isso. E, Eles e- estão bem e- conservadores com as provisões da empresa. e deixa eu fazer ontem eu li o balanço da Positivo, né? E lá eles recebem não lembro o nome, mas um benefício do governo, né? Para fins de produção lá em Manaus. Fica até na DMPL, tem, e aí a movimentação do TRI, eles jogam lá como receita, né? E é engraçado, né? Você vê aqui FIES, você tem 168 milhões e eles estão dando como perda 135 milhões. E aí, lá no balanço da Positivo, no trimestre, teve uma entrada de receita que foi de 70 milhões. Né? Então, tipo, como a educação não é tão. É. Não é o foco, né? O foco, eu acho que às vezes é melhor celular, um notebook. O Adrisson, ele mandou uma mensagem aqui. O aluno pode estudar o semestre sem pagar uma mensalidade sequer. Porém, para o próximo semestre, ele vai ter que renegociar a dívida. Boa, não E sabia disso não. o Daniel, ele falou ele esperava que o FIES fosse mais expressivo na composição do Tá contas a receber recebendo. da empresa, mas é pequeno, né? Mas é porque, no caso da Croton, eu acho que nas outras empresas é um pouco diferente. Eles adotaram muito essa ideia do parcelamento deles mesmos. É, Então, tanto que quando a gente olha o parcelamento privado aqui, né, 3,5 bi, quanto para parcelamento sem ser privado, né, é bem menor. Então, eles apostaram, mas eles acabaram errando, eles se deram mal nas duas pontas, digamos assim. Igor, você vai falar desse outro depois, né? Que é até maior do que a saber aí. Não sei se não vai Isso. receber. Mas tranquilo, É, fala depois. aí, O aging list. é, tá bem completa essa nota acho que uma das mais completas que eu já vi é essa nota aí. Óbvio que tá uma sangria, mas a construção da nota tá bem feita, né? sim. A gente pega que o valor de vencidos deles, né, é maior, desculpa, o PDD dele é maior que o saldo vencido. Então, valores que eles ainda esperam que nem venceu, eles já estão considerando que não vão receber, né? Uhum. Mas que já está um pouquinho melhor que no trimestre passado. Desculpe, no fechamento do ano. Uma outra coisa que mais uma filosofia de FRS aí, de contabilidade. É muito engraçado você pegar uma nota igual essa, você tem um valor extremamente alto de PDD, né? Que é o FRS 15 lá, de você classificar como perda. E aí, na contraponta, você tem um ajuste a valor presente. Só que é muito louco, né? Óbvio, para um pouco pensar. Se você está falando que teu ativo é perdido, como que você vai ajustar o que você perdeu? Óbvio que uma ponta eles estão classificando como vai ter uma liquidez, né? Vai ter um recebimento. Mas é muito louco ter PDD extremamente alta e junto com a VP, né? É Isso. meio contradição, né? De um lado você está falando que está perdendo e do outro lado você vai receber, só que com valor menor. Assim, Uhum. entre aspas, valor menor. O Rodrigo falou aqui no chat que em 2021 a empresa não vai adotar mais o parcelamento privado, que era um discurso que eles estavam fazendo nos últimos trimestres. Eu não consegui escutar o call nesse trimestre, mas não sei se eles falaram agora, Rodrigo, no call, que eles não vão mais adotar esse parcelamento, eles iam cancelar. Você sabe, Rodrigo, o que eles vão fazer no lugar ou simplesmente não vão fazer nada? Não sei, depois você digita aí.
Eles iam adotar, no quarto trimestre, quando eles estavam falando isso, eles iam adotar uma estrutura nova de seguro. Eles iam meio que fazer um Hum, seguro para o aluno. Tipo, o aluno tem medo de perder o emprego, fazer tipo questão de seguro para manter o aluno ativo, mas eles não vão adotar mais o parcelamento. Posso uhum. seguindo aqui? Opa, manda bala. Aqui eles fizeram a abertura só da Croton, então é aquilo que a gente já tinha discutido, quase o valor inteiro Uhum. vencido, né? A gente vê só 80 milhões a vencer e 1 bilhão vencido. E desses 1 bilhão, 721 na PDD. Nesse último trimestre, Croton foi o quê? 70% das receitas? 80%? Deve ter sido por aí. Bem perto. Então a Croton é muito expressiva tanto para fins de receita, né? Consequentemente não conta a receber, mas que a gente vê também que boa parte dessa receita a empresa não consegue receber às vezes, né? Então tem um Uhum. risco aí envolvido nisso. Vou descendo aqui. Quanto às provisões, né, as constituições, a companhia continua constituindo novas provisões, que em parte pode ser bom, né? Significa que a empresa digamos assim, está sendo conservadora ainda. Mas um ponto bom é que eles estão conseguindo fazer baixas também, né? Conseguiram fazer mais baixas. Então a companhia tá de olho, né? O setor de cobrança deles está funcionando, não Eu, necessariamente só esperando. eu enxergo que não é nenhuma postura, assim, eu não enxergo que a administração, ou na verdade nem a administração, a contabilidade deles estão com uma postura conservadora. Eu encaro que eles estão, de fato, aplicando a norma, né? Uhum, Assim, estão colocando o FRS 15 debaixo do braço e estão aplicando. Tem empresas que você vê que não é que não aplicam, a contabilidade, Não a norma abre, né? internacional é muito subjetiva, felizmente e infelizmente, né? Tem várias maneiras de você interpretar e aplicar a norma, mas eu tô achando bem. Eu prefiro uma empresa que aplica a norma, segue a regra e desce o ativo pro resultado como perda agora, do que uhum, mais para frente, igual a gente viu no caso da Vale, né, há 2 anos atrás, lá no caso da Samargo, né? uhum, Registrou uma bem parte da sim, perda, né? E depois passou levou. acho que um semestre e deu uma pancada. Não, Então, assim, o problema é que o contador coloca o manual de contabilidade debaixo do braço e chega um advogado, né, com vade-mecum falando que é, não vai ser uma contingência. É bem é isso complicado aí. isso aí. É um conflito de É, interesse, né? conflito total. Vamos descendo aqui. Bora aí. Aqui eles fazem a abertura, né? Como a gente já tinha falado. Ele também, eu achei essa nota bem interessante, que eles fazem a abertura do perfil do contas a receber por clientes. Nossa. Então a gente vê que a grande maioria, que é meio esperado, digamos assim, né? São de alunos que de fato evadiram, né? Saíram da companhia. É bem É, detalhada a nota. mas que tem gente informado que, tipo, eu me formei, mas ainda não estou conseguindo pagar, às vezes não consegui um emprego, enfim. E também os alunos ativos diminuíram um pouco, né? Como quando a gente compara com outro trimestre. Mas Por, eu achei bem legal essa nota deles. Eles abriram bem. Eu não tenho tanto detalhe de outras empresas do setor, só olhei a Anima, mas eu achei a nota deles muito bem esclarecida, muito bem apresentada. Eu também achei uma das melhores notas de quando receber, até hoje publicadas, até pela quantidade de informação para o usuário. Mas, assim, eu sou meio cético, eu acho que, além da boa qualidade do pessoal da contabilidade lá, tem muita cara dessa nota explicativa ser um pouco imposta por instituição financeira, por banco. Então, quando a gente descer lá das debêntures e tudo, faz muito sentido o banco pedir uma informação a mais do contas a receber, sabe? Sim. Então, não sei, não tem nada disso, tá, É, gente? já teve o No balanço, custo, é só um. já teve o custo para produzir informação, faz todo sentido. Então, fiquei pensando muito quando a gente vai falar sobre covenants, eu fiquei pensando sobre isso, mas, anyway, Essa nota aqui eu quero que o contador raiz faça uma análise em homenagem a das pessoas que estão assistindo aí. assim,
tem uma coisa muito engraçada, assim, o valor é muito imaterial para o business e tudo, mas até que a ideia não é ter estoque essa empresa, mas olha que engraçado essa nota, acho que eu nem coloquei lá na minha publicação quando eu fiz essa semana. A gente tem 390, eu vou pegar a última linha, 392 milhões de estoque, né? 96 milhões é perda. Então, assim, tipo, não faz. Vou pegar o primeiro balanço que saiu, pegar a Home. Tá? Pegar a Home é uma indústria pesada. Não sei se pode, economicamente, pode falar que a Home é indústria pesada, mas Isso. assim, mas assim, a Home, cara, tá com um estoque gigantesco. Eles têm, historicamente, 5% de perda. Olha isso, cara. Raiz, calma aí, assustador. rapidinho. Primeiro explica, o que é esse estoque aí da Cogna? Cara, É tem livro ou o muito. quê? Tipo, Tem cara. Não sei, cara. Tem cara de não, é ser sério, eu não É tenho nem livro. ideia. É livro? É livro. E Não, Eles têm. como é que os caras perdem não. 96? É livro que não vendeu, né? Passou o ano, eles não conseguiram vender Eu, e era eu em li. 2019 então e tá em isso, 2020. então isso aí o cara Eu, fez o teste de recuperabilidade do estoque? isso. Ah, tá, beleza. Mas Beleza, faz sentido. pelo que eu li, isso no ano passado, tá, Igor? Isso, eles colocaram que parte disso daqui era apostila das escolas. Sim, sim, é livro, apostila. Então, É eles não porque iam fabricar e tudo. a Cogna ela tem uma parte editorial que chama. Editorial. Então acontece isso, né? Eles tinham um plano de vender X livros, por exemplo, para as escolas, por exemplo, e, e as escolas fecharam, né? Então teve que ficar online. Então boa parte desses livros eles não conseguiram vender mais, né? Teve que fazer uma versão digital. Mas é bem engraçado ver uma empresa da educação com uma perda tão alta, né? O Vitor até me botou aqui, os caras abrem a nota de estoque como se fosse uma indústria. Bizarro. Não, não, pior que é assim, eu acho que quem faz a nota lá de estoque, o cara, a pessoa da contabilidade veio de indústria, certeza, que é muito, muito cara de indústria. É parecido com a da Home, dá uma olhada. Esse mais-valia aqui, gente, pelo amor de Deus, né? Joga esse mais-valia para dentro da provisão e neta esse valor. O Tudo Daniel bem, mandou né? aqui, ó. Eu tenho pena do auditor que teve que fazer o inventário físico. Pô, inventário físico, eu acho que é fácil, hein, Daniel? Tem uns inventários que deve ser pior. Mas, como a gente falou, né? Ainda tá fazendo. Até reverteram mais, né? Fizeram a reversão aqui, que foi justamente isso. Ó. Basta substantiar por destruição de livros, ou seja, Nossa. é, Isso aí ele tá que nem aquele problema lá com os barris de petróleo, que teve uma época que tava mais caro você manter do que. tá igual no ciclo do café, né? Para ver se o Pois café é, subiu o preço, os pois caras é. começaram a queimar café. Ah, Mas, enfim, né? Vamos descendo aí? O Sim. que você vai falar? Desculpa, Lucas. não, não, era só isso mesmo. Pode ir. Aí de tributo não tem nada de Não, chamou muita atenção. é, tributo. Essa daí não é essa empresa que chama atenção, tá certo. Não tem nada que É lá grandes no atenções, IR, não. é lá no Isso. IR diferido, né? Eu tô Vamos confundindo. seguindo aqui. Contas a receber de empresas também é pouco relevante, são empresas que a companhia tem, ela está vendendo, né? Bem peanuts. Vai falar dessa, Raiz? Não, isso daí é dinheiro de. Dinheiro, Pode seguir, né? é material. Achei que ia falar um dinheiro de pinga. É, É. Aí quando a gente. eu dei um highlight aí nesse ponto aí. Quero chegar no intangível. Nos Tá. 84. Esses Olha as editoras 84. que ele tem aqui, ó. Editora e distribuidora. Ou seja, Ah, boa parte do estoque da companhia deve ser tanto da editora quanto a parte da Saber e da Vasta. E a gente tem um pequeno ágio aqui de 5,7 bilhões. Que foi maior já, né? Mas, enfim. Todas com prejuízo, tirando a Saber. Então a gente vê que tá difícil o negócio para a companhia. Não, eles estão fazendo mudanças na estrutura de capital e o resultado não está saindo. Né? Aparentemente eles estão mais preocupados com a estrutura de capital que com o resultado em si.
mas quando a gente compara com o ano passado foi bem melhor já, né? Terminou o ano com 5,3 bi de prejuízo, eles estão até agora com 82 milhões. Controladora, né? Então Uhum. tá melhor já. Melhor não, menos pior, né? Menos pior. Isso é pior. Então tá Aqui foi o que eu melhor acabei quem de tem falar, com né? lucro. Todas com prejuízo, que o Raiz tinha marcado. Acho que Equivalência ali. aqui é a mesma coisa, né? Todo mundo com prejuízo. Eu gostei dessa. Não gostei, mas é engraçado essa nota aí de controladas indiretas, né? Uhum. Ela tem escola, assim, é um pool Cara, de escolas são mais de né? 70 controladas, é muita coisa. É, Vamos são baixando bastante. aqui. E a grande maioria E tem um com com. resultado zero aqui, ó. Precisava É, dessa nota aqui? E o zero aqui de um jeito, o zero aqui de outro. Eita. Essa nota aqui eu vou ficar em silêncio também. Em homenagem ao é, contador Raiz. não tem muito o que falar nessa nota, né? Ter noção um pouco das escolas, né, que ele tem, então é uma gama alta de investimento, mas elas estão entrando em. Olha o IFRS 16 ali. Direito de Bom, uso. essa nota aí, eles aproveitam e colocam o imobilizado junto com o IFRS 16. Não é uma prática muito utilizada aí pelo mercado, mas é aceita, não tem nenhum problema fazer isso, né? Eu acho que aqui fica só um ponto que dos 4,3 bi de ativo, né, 61% desse ativo total é o direito de uso, né? É. E a taxa dele, e o engraçado tá, que me chamou a atenção, é essa taxa média de 7%, né? Uhum. Então, a gente, assim, não são aluguéis, provavelmente deve ser o aluguel, não tem o detalhe, mas deve ser o aluguel das escolas, né, da parte física desses prédios, e eu achei 7%, que dá, alguém me corrige aí, deve ser dá 12 anos, é isso? Não sei se Tem que dá fazer a 12 ou conta. 15, mas eu achei pouco para ter uma puta de uma estrutura de 3,5 bi e você fazer um contrato tão curto assim. Por que disso? Dentro da norma do FRS 16, Tá ele aqui, ó, fala até se 20 você anos. dá 20 anos, É. 7%. Não, aqui tem aqui embaixo, ó, o período do contrato é de 20 a 25 anos. Hum. Então, mas aí não daria 7%, né? Eu É, não tinha lido. Em geral, os principais contratos. Então, esse 7% aí tá meio bem arredondadão, então. Então, prazo médio de 20 25 anos. Possíveis de extensão com opção de renovação dos contratos. Bom, vou seguindo, tá? segue. Tá meio estranho. Tá 7% e fala que tá 20 25 anos. Haja ágil. Essa nota aqui do intangível é bem. Vou deixar pro Lucas que ele gosta de ágil. Não, não, pode ficar à vontade aí. Mas aí dá pra ver, né, a diferença do 31 de março de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e pra 31 de março de 2021. O que teve de impairment aí, né? Isso. Eu tava até perguntando pro Igor se isso tinha sido impairment do ágio das aquisições que ela tinha feito desde 2011. E eu não, nem lembro o que foi que você respondeu, Igor, se tinha sido ou se não Isso. tinha sido. Eles fizeram muito impairment É, ano passado. eu acho que E vale só destacar aí que esse ágio basicamente é porque a Cogna, pelo que eu vi, assim, eu não conheço muito bem o case, mas eles fizeram muitas aquisições e quando você faz uma aquisição e paga um valor muito superior ao valor é, justo dos ativos identificáveis, todo esse valor é jogado como ágio. Só que o que é que acontece? Esse ágio, teoricamente, não é amortizado, se eu não me engano, né? Você não uhum, amortiza, mas se tiver indícios de que a expectativa de benefício econômico futuro não é aquela, é menor, você tem que começar a fazer a amortização desse ágio. E pelo que a gente está vendo aí de todas as aquisições, a maior parte teve alguma amortização envolvida desse ágio. é, é meio que esperado, né? Assim, a É, empresa comprou esperando uma rentabilidade X e do nada veio uma pandemia é, que obrigou boa parte dos é, negócios.
Eu diria assim que essa amortização desse ágio aí é sinal de decisão, alocação de capital meio ineficiente. Sim. Acontece, né? Acontece. Uhum. Tem empresas grandes aí com a Petrobras da vida mesmo passou por isso. Mas nesse caso aí é um valor bem expressivo. É. E aí um ponto de destaque aí, além do impairment, é que teve uma adição nova de uma empresa, né? Isso. Que é Eles essa compraram um Sociedade ativo. Educacional da Lagoa, que foi agora no último trimestre, e eles alocaram como 61 milhões aí. Cara, Então, cara, mas as notas explicativas da Cogna são bem, assim, achei bem legal mesmo, de verdade. Achei Eles têm bem. é uma bem divulgação completa. bem legal. Aqui, Para Lucas. uma divulgação trimestral, ela tá fazendo bem mais do Isso. que precisava, assim, sabe? Mas assim, né, o Lucas, é uma empresa que tá todo mundo de olho, tem não só investidor, mas banco, entre outros usuários da informação. Então, acho E que tem também o fator listagem fora, né? Tipo, a Vasta tá fora. uhum, Então, Isso, assim, ela tá na Nasdaq, né? Então, nós, a quantidade de informação que a SEC deve pedir, tudo bem que não é da Cogna, mas querendo ou não, eles devem aprender o know-how aí da coisa, alguma informação e devem aproveitar para aplicar na Cogna em si. o Rafael mandou uma dúvida aqui. A parcela de amortização do ágio pode aparecer como resultado financeiro para reduzir R ou só no balanço mesmo? Caramba, não lembro agora. Se no La cara, Lua justo ou peraí, não. deixa eu não lembro agora. Não, Quando chegar lá, a gente confere. lembrei, ô Ah, Rafael. Depois eu até dou um double check aqui se eu tiver falando alguma besteira. Para fins contábeis, para fins contábeis, societária, né? societários, o ágio ele não é amortizado. O que acontece é que todo ano esse ágio você tem que, igual o Lucas comentou, você tem que fazer um teste de recuperabilidade dele, né? É, que é o teste de impairment, e ele dando impairment, você faz uma baixa, né, proporcional a esse teste que você fez. Aqui ele Isso. fala que é uma amortização, mas teoricamente é um impairment isso que É. está acontecendo, Isso tá? mesmo. Isso para fins contábeis. Vamos imaginar que a empresa está num lucro, está tudo bem, tudo mais. O ágio que está lá, ele não, ele vai ficar sem se mexer, né? Então, ele vai ficar estático lá no contábil. No livro fiscal, né, vamos falar de livro, esse ágio ele é amortizado em, se eu não me engano, em 10 anos. E aí ele amortiza como se fosse um intangível, né, um ativo, né, imobilizado. E É isso aí você mesmo. e aí você tem que comprovar para o fisco que essa amortização é uma amortização, entre aspas, boa, né? Então, É, basicamente é isso. acho que é isso mesmo. E O, assim, quando você fala de amortização, eu realmente só imagino o intangível normal tirando o ágio mesmo. Tipo, então seria é, ou amortizar, ou tem a vida útil definida ou indefinida, né? Aí quando tem a uhum, vida útil definida é que a gente tem a amortização definida, mas é contábil. Mas para fins fiscais eu acho que é isso mesmo. No Brasil são 10 anos, não uhum. são 15. São 10 anos mesmo, né? O Thiago, eu vi aqui a fotinha, o Thiago Queiroz tá ele manja da parte tributária, não sei se ele tá aqui ainda, mas depois você fala aí, o Thiago, se é 10 anos, 15, 20. Eu vou seguindo aqui, O tá? que poderia fazer a empresa para ficar mais clara, né? Porque isso que você falou é uma dúvida, né? E o que eu bato muito na tecla é se você está com dúvida, o errado é o contador, não você que está com dúvida, né? Porque a gente faz as demonstrações para vocês, usuários. Teria que ter uma linha lá de amortização e uma linha embaixo de impairment, para até não confundir o leitor. Tá. Eu fui andando aqui. Pode, A pode companhia ela boa. tem um empréstimo, mas é muito pouco relevante. Vou passar direto Uhum. para as debêntures, que é um assunto, acho que é o assunto mais principal assunto, digamos assim, do balanço da empresa. Você quer puxar, Raiz, ou eu Não, posso falar? taco além, hein? Tá. Então, a companhia, né, ela tinha
uma debênture no curto prazo, né, de 6,5 bilhões. De onde veio isso, né? Já que ela tinha 5,1 bilhões no ano passado, né? Tá aqui, desculpa. E do nada ela teve que reclassificar tudo por curto prazo. As companhias elas têm as cláusulas, né? Que são as covenants, que se ela não cumpre, ela simplesmente tem que transferir todo o empréstimo que ela tinha para o curto prazo. É normal quando as empresas têm alto endividamento, as instituições bancárias, né, os financeiras, elas fazem isso por segurança. Se tal empresa não cumprir a cláusula lá que eu propus, eu vou ter que, ela é obrigada a transferir todo o endividamento dela por curto prazo. Aí, por causa disso, que quem olhar no balanço, né, vai ver que a companhia ela tinha um passivo circulante de 6,5 bi. Mas o que é que aconteceu? No final do mês, né, acho que uma semana antes deles publicarem o balanço, eles conseguiram fazer uma reunião, né, dos debenturistas, e com essa reunião eles reviveram, digamos assim, os covenants. Eles conseguiram explicar para as instituições financeiras que o cálculo que eles tinham utilizado era o correto. No caso, eles tinham que atingir uma margem, um EBITDA específico, eu não lembro quanto era, e a companhia defendeu que o EBITDA, a PCLD não deveria estar no EBITDA. E também falou de efeito não recorrente, digamos assim, não é todo ano que ia ter uma Covid. Então, depois dessa reunião com os debenturistas, né, que é essa nota 35,1 aqui, a companhia voltou a ter um balanço até melhor que estava em 31 de 12 de 2020, né? Ela ficou com um passivo circulante aqui de 1,3 bi e no não circulante de 5,1 bi, que dá uma folga financeira, já que a gente lembra que o valor de títulos, né, as aplicações financeiras que a empresa tem dá 2 bilhões e o saldo de caixa equivalente de caixa é 1 bilhão e pouco. Então ela tem mais caixa hoje que de passivos onerosos, né? Então ela tem uma folga, tanto que recentemente, acho que foi segunda-feira, acho que foi na segunda-feira que saiu no Valor Econômico, que a companhia está atrás de novas aquisições, né? Então, mesmo passando por um momento difícil, né, de não ter muito receita, né, que até o Moisés falou uma mensagem, o resultado foi bom, não, a gente não falou ainda, mas o resultado é ruim, mas já era esperado, mas que mesmo nesse momento difícil, a companhia acredita que tem boas oportunidades no mercado, né? Então, com essa mudança que eles fizeram, essa repactuação das debêntures, o balanço deles ficou bem melhor. Então, a gente pode ser que aconteça aí nos próximos trimestres possíveis aquisições da empresa. Querem complementar com alguma coisa? Não, acho que era isso mesmo. Tem algum ponto, Raiz? Não, é É, isso aí. é, Só um negócio, Igor. Lá embaixo fala que, quando eu fiz a leitura, falou que quebrou já três vezes. excedeu os comes 3 vezes, É né? porque assim, na prática, né, ela quebra o Covenant 3 vezes. Na regra geral, o debênture quebrou 3 vezes, a debênture é antecipada. Então, tipo, tem a obrigação de pagar a debênture de forma antecipada. Então, tudo ficou no circulante porque ela tinha que pagar. Mas aí ela tem que tentar fazer um acordo e conseguiu, aparentemente, pelo que o Igor Sim. mostrou. É, Não estou achando onde é que É está o texto. igual eu falei com uma pessoa no Twitter lá que a pessoa tá falando, não, mas não quebrou, eles negociaram. Não, O quebrou. ponto é assim, ele quebrou o ponto. Quebrou. E tem um termo técnico que a galera de banco usa, O chama waiver. waiver, Waiver, né? é, que é perdão, né? Então, Aham. assim, quebrou o covenant? Quebrou, mas você tem direito de ir e pedir um waiver, né? Se todos os bancos que estão envolvidos, ou se é um banco só, assinar esse perdão, Uhum. gente, só para avisar, o waiver você paga. E normalmente é um X% em relação, ou é um preço fixo, depende de tudo. E é um contrato, é uma folha que custa Eles milhões. pagam Então, para os debenturistas ou para a instituição intermediária? Tipo, foi. nos casos que eu já presenciei, pagava, não era debênture, era empréstimo com consórcio de bancos, Porque. e aí teve que pagar para o consórcio de bancos não sei se o termo técnico é consórcio, tá, gente? Mas
era um contrato que tinha mais de um banco na operação. É porque pensa comigo, o mercado de debêntures no Brasil é muito pobre. Daí você entra numa debenture da vida, esperando que o risco previsto em contrato e tem essa quebra. Aí você vai renegociar sem cobrar nada, bem, assim, bem É, gentil, né? E não, mas tem alguma cobrança Mas deve ter alguma cobrança, eu imagino. o Daniel perguntou aqui se eles especificaram se as novas aquisições seriam de faculdades ou escolas. Eles falaram que estão focados tanto em universidade que tenha medicina ou cursos de alto valor, digamos assim. Eles falaram que não vão ficar mais no segmento de escola. Eles estão vendendo a participação dele no segmento de escola de ensino médio para ficar uma parte que presta serviço, né, na parte do tech, digamos assim. Eles vão fazer os planos de tipo software que usam nas escolas. Eles vão ficar mais nessa parte. Arrendamento a gente já falou, né, lá na hora, Uhum. na nota do direito de uso. Desconto obtido no Covid, isso aqui é uma nota obrigatória. Se eles, o IFRS novo, né, o IFRS 6, eles falaram lá que se conseguiu desconto por causa da Covid, eles tinham que divulgar. Uhum. Isso aí é outra perna, né, do ativo de direito de uso. É, É. os compromissos, a gente já falou também, que a maioria está aqui entre 1 a E, 5 anos. é. Aqui, ofício. Ah, aqui é porque eles têm que fazer o ajuste por causa da inflação, por causa do Uhum. IFRS 16 deles. Cara, só fazendo um complemento bem rápido daquela parte lá das debentures, aproveitando, Tá. é bem bobo aqui, sim, vou dar uma de academicista agora, de cara da universidade mesmo. Mas o legal das debentures é porque, assim, tem vários trabalhos mais teóricos que dizem que ela tende a incentivar uma gestão mais eficiente, porque, tipo, como o cara fica trabalhando com aquele incentivo, né, de não quebrar covenant, não quebrar, não entrar em inadimplência com o banco e tudo, a gestão acaba sendo um pouco mais cuidadosa nas decisões de investimento. Eu não sei como era a estrutura de capital antes da, dos resultados ruins, né, dos desempenhos questionáveis, mas eu não sei se ela passou a tomar mais capital terceiro recentemente. Mas Não, geralmente pode induzir esse efeito. eles tomaram para comprar a Ianguera, É que recente na aqui? época foi acho que não lembro o ano, se é 2016, 2015, É mas foi uma recente então. aquisição muito grande, né? Então eles tiveram que tomar uma dívida danada. Porque é só imaginar que tem um banco lá te cobrando e querendo ou não, você vai ter mais cuidado, né? Porque com o dinheiro do acionista você não quebra a empresa. Uhum. Com dívida você já consegue quebrar. Eu tô passando aqui para pegar alguma nota que tenha um valor mais relevante. Ah, você marcou aqui. Raíssa, quer falar alguma coisa das provisões? Qual contingência? Provisões para perda. Eu posso seguir ou você quer falar alguma coisa? Ah, bom, aí o ponto é que basicamente está quase todas as empresas assim e está ficando tão um pouco preocupante que eu acho que isso quem analisa, quem investe tem que ficar bem de olho. A gente tem aqui registrado no balanço 425 milhões. Porém, isso como causas prováveis. Agora, quando a gente olha causas possíveis, né? Vou colocar em números, mas não é assim que de fato. O que é provável? É tudo que a chance é de 75% para cima. Não está isso na norma, mas é uma coisa bem. Até utilizado, até o Lucas sabe, mas no SGAP, essa visão. Uhum. O SGAP que gosta de colocar números, né, na contabilidade. E possível fica na casa de 50%, eu não lembro, 45% a 74%, gira em torno disso. Então, o que assusta aí é quase meio bi de processo de provável, né? E quando a gente vê o processo possível, tem 1,4 bi. Uhum. Então, assim, é crítico, né? É um valor extremamente alto, principalmente uma empresa que hoje não está na sua melhor performance de geração de caixa, né? É engraçado que a boa parte é tributário, né? Tributária, É né? tributário. E aí, o que eu gosto de pensar é o seguinte: o Brasil não está num cenário economicamente muito bem, pensando como Estado, né?
quando você não está numa situação boa economicamente, uma das maneiras é recolher tributo, né? Uhum. E aí você, além de recolher tributo, você para e olha, pô, quanto de tributo eu deixei de receber, né? Aumenta o Ou, enforcement, ou- né? isso, é isso aí. Então, assim, eu não tô é só Cogna, mas é como um todo, todas as empresas, é, existe um risco, né? Óbvio que está classificado como possível, mas isso daí é avaliado trimestralmente, né? Mas é bom ficar de olho porque isso é um passivo bem alto. Que não, lembra só, não está registrado no balanço, tá, gente? Uhum. Posso seguir, né? Pode. Conciliação, depósito, que é o imposto de renda, você tinha falado, né? O imposto de renda, até, não sei quem perguntou do IR lá da Foi o manutenção, Rafael. até o único ponto que destaca aí, o IRCS diferido, a empresa, se eu não me engano, está com 3 bi, né? Ano diferido. Não, de prejuízo fiscal. Não, outra aqui, peraí. Acho que é na linha de baixo. Prejuízo tá aqui. Não, tá positivo. Não, tem alguma parte aí Tem que o ágio aqui? eu. Não. Deixa eu ver aqui. Fornecedor, contingência. Eu não lembro onde que tava. Ou eu tô confundindo as empresas já. Mas eu. Mas É ela. tanta empresa Ah, que. bom, anyway, então pula. Mas tem um outro ponto, o Igor, lá da contingência, que você Tá. passou a nota, mas tem uma Eu nota volto que se aqui. chama de contingências assumidas por incombinação de negócio. E além daquela contingência de Essa meio aqui. milhão registrada, mais 1,4 que ela tem como possível não registrada, ela tem mais 1,9 bilhões. É essa aqui que tá na tela. Isso. Então, assim, e, e o principal aí tá tudo nós somos, né? Isso. E tributário também. Trabalhista é alto, hein? Acho que é É. uma das maiores empresas aí com esse risco trabalhista. Vamos descendo aqui. Imposto de renda, incentivo fiscal. Aqui Follow para baixo não tem tanto. O follow foi Foi ano ano passado, passado. não foi? Foi fevereiro, foi Eu primeiro tinha, trimestre do ano passado. e acho que a última coisa que eu tinha marcado era a remuneração da administração, né? Tipo, Você lembra qual é a ela nota? é 28,2, que fica. Tá na Ah, tá casa aqui. sempre dos 7 milhões e pouquinho, né? É, Tipo, provavelmente eles devem ter boa parte da remuneração variável, né? Como a ação não está não, saindo do canto. tá meio a meio. Salário é alto, 3,8 milhões. Aí, tá na tela. Sim, Achei alto. Assim, só fazer um comparativo. A VEG, eles diminuíram a remuneração da administração. sim. E Muito bacana só isso. que, só que a situação lá é completamente distinta, né? Eu li Vou descendo, tá? a, eu li a DF da local web muito baixo. Também a remuneração da administração. É porque também E geralmente eles, depende da indústria, né? Do setor que no qual ela atua. Então, assim, você pegar o benchmark, às vezes, você vê o valor assim puro, você acha baixo. Mas quando você pega uhum, as mesmas empresas do setor, você vê, tá na média. Eu é, gosto de comparar com a média do setor, porque aí dá pra ter uma comparabilidade melhor. Beleza. Aí indo para o resultado já, é aquilo que a gente tinha falado antes. A Croton quando a gente vê a receita bruta da empresa, quase 1,5 bi, 1 bilhão é Croton, então ela é muito relevante. A gente vê Platos e Saber com quase, toda a receita bruta, eles transformam, né, em receita líquida. Eles têm
um aproveitamento, digamos assim, não tem tantas devoluções, nem tem impacto de ProUni nem imposto. A Vasta também é uma parte do negócio que eles têm trazido bons resultados para ele, né? É outra empresa que eles têm ficado de olho, mas que todos, com exceção da Platos, tiveram receita líquida menores esse trimestre do que no trimestre do ano passado. Então é uma coisa aqui que quem acompanha o caso, quem está comprado, não fica esperando que do nada isso aqui vai melhorar muito rápido, né? Isso aqui é uma coisa que demora muito. Então tem que ficar de olho aí nas mudanças da empresa. Quando a gente vê os custos, né? Essa nota aqui de custo de despesa por natureza, a gente vê uma redução até interessante em salários e encargos, mas deve ter muito porque a empresa Presencial, né? tipo presencial, os professores foram para casa, acabou que um professor às vezes dava 3 disciplinas, agora dá 3, só que para mais turmas, então pode ter sido demissões, né? As provisões foram menores, né? Então aí dá uma redução de 50 milhões em provisões, que é, como eu falei, eles mudaram a estrutura de fórmula de calcular a PDD deles, né? Eles mudaram. O custo mudou bastante, né? O custo de produtos vendidos, eles não estão vendendo, então é meio óbvio, não está vendendo, o custo também diminui. Publicidade e propaganda, mesma coisa, né? Eles não estão captando muito, eles estão sendo mais conservadores, então eles não vão gastar com publicidade e propaganda. Essa contingência foi reversão ou não? Tá só sinal lá embaixo. Cara, não tô, Ou é reversão, deve ser reversão isso daí. Ah, tá. Pode continuar, Igor, desculpa aí. não, tranquilo. Aí, de grandes mudanças também teve essas outras receitas aqui, mas outras, né? Eles não, a gente não sabe o que é, então era 7, foi para 43. Mas de forma geral teve uma redução nos custos também, muito por causa que a empresa também teve uma redução nas receitas, então é um pelo outro, né? Diminuiu a receita, diminuiu o custo. Quando a gente vai para o resultado financeiro, ficou meio que em linha, não teve grandes mudanças, reduziu um pouquinho, mas muito porque está com menos caixa, né? Então, O Vitor tá menos caixa perguntando se a amortização do ágio é um custo. está aqui em cima, Então, está aqui, né? Não, onde que ágil. você viu, Victor? Acho que é essa aí. Ah, tá aqui. Não é porque a nota aqui é de custo e despesa, né? Aí a gente teria que É, tá ver, junto. Vitor, se, se no caso aqui foi alocado em despesa ou não. Em custo ou não, no caso. Mas eu acredito que, pela natureza, seria meio estranho se ele tivesse botado no custo. Raiz, o professor Zé tá te chamando de robô, viu? Por que robô? Você já sabe por quê, não vou nem falar. Ele mandou aí no chat. Manda no chat. Eu vi, eu O também cara entendi por que consegue robô. analisar 27 empresas por dia, velho. Ah, tá. É uma só, Zé. É um café, uma DF. Mas, de forma geral, é isso. Assim, a empresa continua. A Croton está dando prejuízo, eu acho que vai demorar ainda. A Platos e a Vast já tem uma melhora aí significativa. Eu estava comentando com o Lucas antes da apresentação, que é a única empresa que a melhor parte do negócio, o melhor segmento que está dando é o que eles chamam de outros. Então, eles não esperam grandes mudanças, mas é porque esse outros aqui é o segmento deles que eles não estão investindo tanto, né? E a maior parte do resultado deles é a despesa geral administrativa, que eles devem ter tido uma reversão aqui, né? Que está 81 milhões positivo no resultado. Mas, de forma geral, é isso. Que outros, e o melhor resultado de outros é a reversão da despesa geral administrativa, né? Então, não tem nem muito o que falar. Vai fazer que nem a Tesla, que o maior resultado dela é com Bitcoin. Era, né? Agora já reverteu. Aqui é aquela nota que eu tinha falado, né? Que eles, antes das aprovações, a companhia tinha um passivo circulante de 8 bi, e depois das aprovações para 2 bilhões, né? Então, antes ela tinha um saldo de passivo circulante bem superior ao ativo circulante, e agora ela tem um ativo circulante quase 2 vezes o passivo circulante.
Então, de certa forma, dá uma tranquilidade para a empresa. Eles estão vendendo, né? Eles venderam, na verdade, a, a parte da editora Eleva. Eles têm o direito de comprar as opções da Eleva daqui a 5 anos, salvo engano. No caso, eles venderam todas as escolas, né? Eles venderam as escolas e as escolas têm que comprar os sistemas operacionais que a Cogna vende. Então, foi uma troca e o Daniel tá falando que tem que investir só nesse segmento de outros. Fazer um spin-off da outras. Mas, de forma geral, é isso. Essa Olha, nota olha aí aqui essa nota maravilhosa, Raiz. do O que é que você EBITDA por acha? raiz, Fala aí. analisar aí. Olha que tem EBITDA contábil, tem o EBITDA gerencial e o EBITDA ajustado. Pra todos E os gostos. interessante, tem 3 valores. Mas Eu nem olho essas coisas. a ideia da live de hoje era essa. Se mais alguém tiver alguma dúvida ou sugestões para a próxima, fiquem à vontade de mandar, seja pelo Twitter, né? Nós 3 temos usuários lá no Twitter, ou no próprio grupo lá do Telegram também. Se qualquer um dos Lucas ou Raiz quiserem O, falar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Mas minha parte era isso. o Raiz disse que ia sair. Beleza, então. É, eu acho que é isso mesmo. Deu pra ver onde a gente pode dar uma melhorada até no tempo, né? Da próxima vez, se a gente for discutir duas empresas. A gente não Uhum. sabe ainda. Mas, alguém tem mais alguma dúvida? Eu Se acho que tiver eu aí, acho que, podem mandar aí sugestão, qualquer coisa que a gente vai levar em consideração pra próxima. é, acho que Mas o acho que foi Daniel bom. mandou o e-mail. O então, Ah, Lucas. O pessoal também agradece aí a todo mundo que assistiu. valeu a todos aí. A gente vai mandando notícias das próximas lá no Telegram e fiquem à vontade em sugestões. Mandou enquete. Teve lucro operacional? Sobe lá no DRE. Teve sim. Teve bem pouquinho, mas bem pior que no trimestre passado. E sigam e compartilhem e curta o Já, canal. já a gente mandou a racha pra cima. Ela teve sim, ó. Cadê Cara, é muito resultado feio, né? efetivo? Demonstra o ITR da CVM. Eles tiveram lucro sim, operacional. Não vi quem é o Runner. Ele mandou se teve, mas teve bem inferior ao primeiro. Trimestre. Pós-CAPEX eu não fiz o ajuste, tá, Runner? Eu olho sempre nessa linha aqui. Mas a Ó, galera tá agradecendo aí, Lucas. Muito beleza. obrigado, pessoal. Pode fechar aí. Ô, valeu Até a aí, ó. próxima. Valeu, Raiz. Acho que ele saiu, mas depois a gente fala com ele. Obrigado a Beleza. todos aí que acompanharam. Vou fechar aqui a transmissão. Só um segundo. Valeu. Boa noite, galera.